Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o legado romano, sobre a organização social na Roma Antiga, no Império Romano, sobre a economia bizantina, sobre um povo que era muito religioso, né? Bora lá? Depois da desagregação do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino ainda conservou as tradições romanas durante muito tempo. Entretanto, por ser constituído principalmente por populações gregas e orientais, sírios, judeus, armênios, egípcios, persas, foi pouco a pouco perdendo a cultura latina e adquirindo características das culturas desses povos, como o predomínio da cultura grega. Apesar disso, o Império Bizantino desempenhou um importante papel na preservação dos tesouros das sociedades grega e romana. Suas bibliotecas guardaram as obras dos historiadores, sábios, poetas e oradores da antiguidade clássica. No Ocidente, muitas dessas obras acabaram destruídas pelos povos invasores. O Império Bizantino transformou-se no mais poderoso do Mediterrâneo. Constantinopla chegou a abrigar 1 milhão de habitantes. Havia ainda outras cidades importantes como Tessalônica, Niceia, Tarso e Edessa. Assim, o Império Bizantino manteve um caráter essencialmente urbano, ao mesmo tempo que na Europa Ocidental as cidades perdiam importância e a população migrava para o campo. Em mais de 11 séculos de existência, o Império Romano do Oriente raramente desfrutou de um ano inteiro de paz. Além das lutas internas, teve de enfrentar sucessivamente a invasão dos visigodos, dos hunos, dos persas, dos ávaros, dos búlgaros, dos eslavos, dos vikings, dos árabes, dos normanos e dos turcos. Banqueiros comerciantes, donos de oficinas e grandes proprietários de terra constituíam uma rica aristocracia que consumia parte dos artigos de luxo que circulavam pelo império. Nas cidades havia um grupo social intermediário constituído por trabalhadores das oficinas e do comércio. No campo havia os servos, presos às terras dos grandes proprietários. O direito de exploração dos senhores era regulamentado por lei. A servidão era hereditária e os servos eram proibidos de sair das terras onde haviam nascido. Havia ainda os escravos, em sua maioria encarregados dos serviços domésticos, né? Em Constantinopla fabricavam-se artigos de luxo como tecidos finos, joias, objetos de ouro e marfim. Esses produtos eram exportados para o Ocidente. Em compensação, a cidade importava trigo, especiarias, perfumes, papiros, peles e pedras preciosas do Oriente e do Norte da África. Parte desses artigos era revendida ao Ocidente com boa margem de lucro. Da Grécia chegavam o azeite, as azeitonas e o vinho. Da Síria vinham ornamentos de luxo. Pela importância de seu território, a moeda de ouro do Império Bizantino era usada em grande parte no comércio realizado entre diferentes povos. Com a riqueza obtida, o governo pôde construir belos e imponentes edifícios públicos, atraiu pintores, escultores e arquitetos, transformando Constantinopla em um importante polo cultural. O cristianismo desempenhava papel central na vida dos bizantinos. Os festejos, o esplendor dos edifícios, os jogos, os espetáculos teatrais, tudo fazia parte da homenagem a Deus. Quadros, mosaicos, monumentos ou poemas representavam de alguma maneira a glória de Deus. As pessoas procuravam bênçãos da igreja, inclusive para atividades cotidianas. Quando uma frota partia para a pesca, por exemplo, recebia a bênção em longos rituais. Todas as casas construídas eram dedicadas a Deus. A arte bizantina foi influenciada pelas culturas grega e romana. Tem um detalhe dessa pequena arca de marfim, vemos o sacrifício de Ifigênia, cena da mitologia greco-romana. A partir do século VI, a arquitetura religiosa obteve grande destaque. As igrejas, com seus mosaicos e suas pinturas, constituem um rico modelo da arte bizantina. Um exemplo disso é a Catedral de Santa Sofia, que ainda hoje existe. No Império Bizantino veneravam-se muitas relíquias, além de ícones, imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, reproduzidas em pintura ou escultura. Os ícones eram produzidos principalmente pelos monges que obtinham grandes somas em dinheiro com a sua comercialização. Os monges estavam isentos de tributação e possuíam inúmeras riquezas. Pela importância atribuída à religião, os monges exerciam muita influência na sociedade bizantina. Visando enfraquecer o poder deles, em 725 o governo proibiu o uso de esculturas, determinando sua destruição. Movimentos iconoclastas. Por causa desta proibição, por mais de um século, milhares de esculturas religiosas foram destruídas ou desfiguradas. Esse movimento ficou conhecido como o movimento iconoclasta. A religião professada pelos bizantinos era a mesma do Império Romano. No entanto, a partir da divisão do Império e da desagregação de sua parte ocidental, começaram a existir divergências entre a fé pregada em Roma e a difundida por Constantinopla.
Com o tempo, essas divergências provocaram a divisão da Igreja em 1054, o cisma do Oriente, né? Ou do Ocidente. Surgiram então a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental dos gregos, né, de Constantinopla e dali para lá, da Rússia. E que tem influência também na China e em outros lugares, né? Com orientação de seu professor, né, pesquisa, né? 3 aspectos da Catedral de Santa Sofia, construída em 532 e 537. As 2 primeiras imagens são do interior e mostram magníficas colunas de mármore e a cúpula principal revestida de mosaico. A terceira é uma vista parcial do exterior da catedral, com as torres externas, minaretes, né, construídas mais tarde pelos turcos muçulmanos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.